Fala, meus navegantes, aqui é o Capitão Raposão. Tô aqui no mar e agora aqui na Holanda começou o outono, né? Então o clima muda, voltam-se as blusas, né? Hoje ainda tá um solzinho gostoso, não muito vento. Então eu vim aqui com o meu dinguezinho e tentar pescar, né? Reaprender a pescar. E na primeira jogada a isca saiu da linha, o nó ficou bem ruim. Então eu perdi a isca, já não posso mais pescar. Então vamos conversar, né? E o assunto de hoje são duas coisas, né? Esse tempo de transição e aceitar aquilo que não é como você queria, né? A vida é a vida. Então, também falar um pouco desse falso positivismo, gratiluz e mentalize que vai dar certo e tudo mais, né? Isso é um assunto complexo, essa da mentalização, né? Não vou adentrar tanto, mas de uma forma geral essas três coisas estão passando na minha vida e quiçá este vídeo vá ajudar outros navegantes deste planeta a ter um conforto no desconforto, né? O pessoal me chama de louco por vir no mar com um bichinho desse, que é um veleiro na verdade, né? Eu tenho a vela aqui, o mastro, e eu adaptei um motorzinho elétrico, né? Mas em dias assim é tranquilo, né? Nada tão terrível, eu tenho uma noção do que eu estou fazendo. Mas é aquilo, seria melhor ter um botezinho melhor, né? Um veleiro maior e tudo mais? Seria, né? Só que isso envolve gastos e esses gastos envolvem eu ter que trabalhar mais para poder sustentar isso. E aí você acaba às vezes se vendo sem tempo de aproveitar isso, como eu vejo muito dos barcos aqui. A maioria das pessoas vem uma vez no ano e olhe lá, né? Então a vida não é como a gente quer muitas das vezes, né? Especialmente se você, assim como eu, quer um mundo mais justo, quer um mundo melhor, quer um mundo onde as pessoas né, tem um mínimo de conforto básico e decência e dignidade, né? E não é o mundo que a gente vive num mundo muito violento. Só ligar as notícias aí, você vê o que está passando aqui. Ontem, 1/3 do país na estrada se fechou para um comboio comboio de guerra em direção ali ao leste europeu, né? E estamos em plena Terceira Guerra Mundial, só que é aquela coisa, não é mais aquela expectativa dos filmes de que a gente vê da Segunda Guerra Mundial. Hoje é tudo muito eletrônico, né? São mais pontuais, tem o conflito direto, mas são em regiões específicas, né? Mas a Europa está em guerra, né? Tanto que 2 meses passado o trumpetinho veio aqui e eles negociaram €500 bilhão para matar pessoas, né? Para manter a hegemonia imperialista dos Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, no meio de tudo isso, cara, né? Esse tempo apocalíptico que a gente vive, né? No sentido de apocalipse é a revelação. Hoje em dia é fácil você, em comparação a 10, 15, 20 anos atrás, você buscar acesso, né? Não dá mais para fingir ignorância, sabe? Se você é alfabetizado, né? Quem está me assistindo aqui tem o privilégio de ter internet e de ser minimamente alfabetizado, né? Até se você não souber ler, você consegue fazer o seu celular ditar para você o que está escrito na notícia, né? Então você tem acesso a livros digitais. Se você pesquisar um pouquinho, perguntar para alguém, você consegue baixar livros clássicos, né? Sem pagar nada. E isso é maravilhoso, né? Só que assim, a gente vive uma era de ignorância feia, muito feia, né? Muito feia. Então, quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu vou para dentro de mim,
mais difícil eu vejo que é me relacionar com as pessoas do modo mais profundo, sabe? Não que eu virei um bicho do mar e não fala comigo, não, sabe? Mas assim, é difícil você ter uma troca humana com as pessoas, né? E isso faz parte do que eu tenho visto, do que é você, entre aspas, não gosto desse termo, mas despertar espiritualmente, sabe? É estar consciente de si, sabe? Igual eu falei agora, olha a situação geopolítica planetária da qual estamos, sabe? É feia, cara, é muito feia e muito assustadora, porque diferente de outras guerras que a gente tem, né, que não foram apagadas da história, a gente não tinha esse nível de tecnologia, esse nível de destruição. São vários países que têm armas nucleares, a gente tem inteligência artificial que pode, né, já faz cálculos para ter uma eficiência muito maior, né? Você consegue criar vírus, etc. A forma de acabar com a vida de outros seres humanos, né, tá muito desenvolvida, só que os seres humanos não estão desenvolvidos, né? Isso é que é triste. Então, quando você se desenvolve um pouquinho, né, e não falo de questão de eu sou superior aos outros, não, é mais consciente, sabe? Se você já entra num quarto escuro, você, igual os piratas usavam o tapa-olho, né? Não sei se quem está me assistindo sabe, mas um dos motivos o motivo principal era para você ter um olho já adaptado à escuridão, porque os convés dos barcos antigos não tinham janela em sua maioria, eram bem escuros, né? E então quando você estava invadindo um barco alheio é tudo muito rápido, e quem está ali dentro no convés já está adaptado à escuridão, então você entrar com a espada ali né? Até seu zóio enxergar, você já tomou 3 espadadas e acabou a sua invasão pirata. Então, na hora de invadir, eles trocavam de olho, né? Ou simplesmente tirava e já abria o olho que estava adaptado para a escuridão e descia-lhe o pau. Então, é mais ou menos isso, assim, sabe? Se você está consciente, se você enxerga nessa escuridão, né? Isso já te dá uma vantagem, sabe? E não falo nem a vantagem de, igual gurus da internet, da questão financeira, de você vai ser mais bem sucedido financeiramente e tudo mais. Cara, nem sempre, sabe? Nem sempre, porque eu já tive oportunidades na minha vida de me tornar pastor e de outras oportunidades que eu poderia ganhar dinheiro, muito dinheiro, né? Então eu escolhi que não ia de acordo com a minha moralidade, não ia de acordo com a minha ética, nem com né, o meu jeito de ser e nem o que eu queria viver ali na minha vida, né? Porque muitas pessoas não estão conscientes de que, cara, você não se desliga, você não deixa de existir quando você vai pro seu trabalho, sabe? E os hábitos que você tem diariamente acabam refletindo em quem você é, né? Então, assim, se você pensa, eu trabalho 8 horas, 10 horas por dia aí, bastante de quem você é, do que você faz, é o seu trabalho, né? Então, eu prefiro trabalhos dignos, úteis e que normalmente, né, como enfermeiros, como professores, não se ganha bem. Então eu não creio que assim, despertar espiritual, estar consciente de si, acarreta necessariamente com sucesso, entre aspas, financeiro, né? Como eu falo, eu ganho um salário mínimo aqui, eu sou muito privilegiado, né, de estar aqui, da vida que eu tenho é pacífica. Olha aqui, ó, são domingo, 10 da manhã agora, e eu vou trabalhar mais tarde à noite, né? Trabalho 4, 5 horinhas por noite. É um trabalho pesado, é um trabalho um pouco difícil, mas não é complicado, né? E beleza, paga as minhas contas mínimas, entende? É o que eu falo, se eu tivesse trabalhando mais tempo em coisas que me dessem mais dinheiro, eu provavelmente não seria tão feliz e tão satisfeito comigo mesmo, sabe? Eu tenho paz, não é que eu fico feliz, gratiluz o tempo inteiro, sabe? Não é isso, eu não sou um bobo alegre, mas eu tenho paz, sabe? Eu tenho paz de que às vezes me bate uma tristeza pela situação do mundo, pela situação da minha família e tudo mais, a minha própria às vezes,
abrir mão de algumas coisas que eu não queria abrir mão, mas né, a situação financeira às vezes pede que você faça isso. Mas eu sinto aquela felicidade, aquele bem-estar na tristeza também, sabe? Então eu sei que às vezes eu tenho que convidar a tristeza para tomar um café, para tomar um chá, falar, vem cá, senta aqui comigo, vamos bater um papo, chorar junto e depois falar para ela, obrigado por ter vindo, ó, segue teu caminho, eu vou aqui, entende? Então sem muito ups and downs, entende? Ô mar hoje, tá de boa, sabe? E isso é mais legal, isso é mais estável, às vezes vem tempestade. Eu com esse barquinho não dá pra ficar numa tempestade, né? Eu tenho testado ele um pouco para ver o limite dele, mas eu já descobri, né? Ventos de 40 km por hora é o limite, porque aí as ondas já começam a quebrar. E se uma onda quebrar aqui dentro dele, não vai ter baldinho suficiente para tirar a água de dentro. Então é algo que né? Você também tem que saber o limite dentro da sua realidade, né? E nessa questão, voltando à questão financeira, é isso, eu tenho consciência de classe, isso é ótimo também, sabe? Que se as pessoas tiverem mais consciência de si, mais consciência de onde elas estão, né? Porque por mim não existiria esse tipo de classe social, nem esse tipo de sistema financeiro que a gente vive, que eu acho bem estúpido, bem... É programado para escassez, entende? O salário mínimo, tanto aqui quanto aí, é feito para você ficar pobre, sabe? Aí porque você pensa, você fala, poxa, é uma profissão digna, é algo que boa parte das pessoas não querem fazer, né? Desses que ganham salário mínimo. Por que paga-se um salário mínimo, sabe? E tantas outras profissões que são inúteis, que prejudicam mais do que colaboram, né, para a sociedade, para o planeta, e ganham muito bem para isso. Então é um sistema torpe, sabe? Do qual eu vivo, do qual eu participo e do qual eu quero mudar. Mas como que eu mudo os outros, né? Como eu não posso forçar a mudança dos outros, senão eu viro um ditador. Então eu tenho que ser consciente de mim, falar, beleza, Davi, você está inserido nesta geografia, você, por ter esse tipo de melanina, você tem benefícios e consequências negativas, entende? E existem outras pessoas com melanina diferente, com classes sociais diferentes, que têm outros tipos de benefícios e outros tipos de perrengue, do qual, se eu estou consciente, eu posso não julgar a pessoa, às vezes, e se ela quiser, eu posso ajudá-la, né? Então, é isso, a autoconsciência, saber os seus limites, sabe? E isso muitas vezes te isola, cara, te isola, porque um assunto desse, a maioria das pessoas vai passar direto, assim, sabe? Vai passar por cima, não vai entrar, né? É jogar pérola aos porcos, né? E eu tenho tentado não jogar tantas pérolas aos porcos, tanto que um amigo meu falou assim, cara, quando você joga pérolas aos porcos, além deles, né, na Bíblia fala pisar e tudo mais, às vezes o bicho vai comer e engasgar, cara, tem que tomar cuidado, porque às vezes você traz uma consciência. Eita, barquinho, vai vir rápido ali, vai fazer onda, filho de Deus. Tá vendo? São coisas que... deixa eu posicionar o barco aqui. Obrigado, viu? São coisas que fogem do seu controle. Até que não fez tanta onda, né? Um barquinho ali. E agora passando um monstrão ali. Então, lá vem a onda. São coisas que, assim, igual a ondinha tá vindo aqui, beleza, vai balançar a minha realidade aqui, mas ó, eu já tenho a experiência de surfar um pouquinho na onda. Aí, ó, beleza, tranquilo, entendeu? Um pouquinho de perrengue, karma, barquinho, mas é tranquilo, entende? Você, quando tá consciente, tá vendo? Se eu ficar aqui, meu Deus, filho da... Ai, você fez onda, ai, que drama, entendeu? Balançando, você fala, cara, precisa de tudo isso, entende? É o que é, cara, eu não tô controlando o barco, a vida da outra pessoa, entende? Então eu tô aqui no meu, ó, o meu tá aqui, eu posso controlar isso. O último dos casos, se a onda for muito forte, eu falo, beleza, eu sei nadar e tô com um coletinho. Vou perder o celular neste vídeo, mas entende? E caramba, aquele tá vindo rápido. Daqui uns 3 minutos vem a onda.
Então a vida é assim. Tá aí, tô aqui, ó. Terceira Guerra Mundial na Europa. Eu tô esperando o meu bendito passaporte europeu para poder ficar livre, né? E tá aí, cara, tá aí, né? Tô na porta, eles estão falando em convocação obrigatória, né? Estão formulando isso. Atualmente a gente está sem governo na Holanda, porque o primeiro-ministro vazou. É um cara cabeça nazista, sabe? Então ele queria expulsar todos os imigrantes daqui e umas leis esdrúxulas que, cara, não funciona, independente da sua opinião sobre imigração. Simplesmente, sei lá, 30% do país vai ter que ir embora. Inclusive a esposa do rei, que é da Argentina, entende? Então, é uma coisa assim que o próprio governo falou, cara, esse cara tá viajando na maionese, populista, e agora em outubro vai ter outras votações, né? Sobre. Então é assim, cara, foge do meu controle. Né? Se fosse por mim, não havia nem um reino, né? As pessoas seriam uma autarquia, você é independente, né? Faz o que você achar melhor, contanto que não prejudique o planeta e o próximo. Então é isso, sabe? É você, quanto mais consciente de si, quanto mais você se educa, quanto mais você vai para dentro de si, né? Você pode lidar com a vida melhor. Às vezes vem, por exemplo, né? Vamos voltar ao exemplo financeiro, porque isso é muito importante nesta sua aí, tá? As ondas são grandes. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Na câmera não vê tanto assim, mas fez umas ondinhas grandes. E então, é aquilo, ó, com conhecimento, eu sei fugir um pouco de não pegar a onda tanto de frente, entende? E ficar um pouco mais suave para mim. Mudou o meu barco? Eu tô numa lancha com suspensão automática e tudo mais? Não, entende? Mas assim, por ter conhecimento, por desenvolver habilidade, cara, fica um pouquinho melhor as minhas condições, né? E aí que eu falo, isso para mim é riqueza, sabe? Eu tenho saúde, eu tenho inteligência de escolher as coisas melhores no mercado para mim, que são mais baratas, são mais saudáveis, sabe? E manter a minha saúde. Então eu não gasto com médico. Eu fui aqui médico uma vez. Estou aqui há 6 anos, sabe? Então raramente eu fico doente, né? E isso é disciplina, isso é consciência, isso é autoconhecimento, né? Como que funciona o corpo humano? O que o corpo humano precisa? Beleza, vou dar o que o corpo humano precisa. Eu vou botar porcaria? Não vai funcionar, né? Então assim, a minha vida mudou. Aqui eu sou considerado pobre, de marré, sim, né? Mas eu sou muito rico, eu sou muito abençoado, né? Eu sou um cara muito privilegiado. E eu queria estender fazendo esse vídeo aqui, é isso. Eu estou estendendo um pouco do conhecimento que o tempo livre que eu tenho, por essa escolha de me manter com menos dinheiro, né? Uma escolha assim de que, tipo, claro, mano, se eu ganhasse melhor, seria bem melhor, né? Mas eu não queria trabalhar mais por isso, né? Deveria ser o justo, entende? Não, o salário mínimo não é justo, nenhum país que eu conheço. Então, é mais isso, mas isso me dá tempo livre de poder ouvir podcast, poder estudar, pegar livros, né? E de poder tentar compartilhar um pouco desse conhecimento à minha maneira. Então, é isso, gente. A gente tá, pelos próximos 15 anos, o que é experts de geopolítica, de espiritualidade, de filosofia, de economia, o que eles estão falando é que a gente vai e está passando por períodos terríveis, né? Teve esse pico, se vocês estudarem sobre as civilizações, né? Existe um pico olha, eles batalharam, eles conquistaram, aí estão no conforto, a barriga começa a crescer, a galera, eita, mais outro a milhão ali. Oh, gente, eu tô... A galera começa a crescer financeiramente, se sente confortável, aí a nova geração não estuda, não tem força física que a geração antiga tinha. Nós estamos vivendo na história da humanidade que calcularam o QI, né? Desde os últimos, sei lá, acho que deve ser menos que 100 anos pra cá. Mas assim, QI muito baixo, as pessoas muito ignorantes, não leem mais livro. Quando você lê livro, isso muda a sua forma mental, né?
Então, desde neurologistas, filósofos, economistas, cara, tá todo mundo dizendo, corra para as montanhas, sabe? Então, assim, neste momento planetário, a gente precisa ter mais conhecimento sobre si, tanto interno, mental, espiritual, né? E saber lidar com esta maquininha aqui de carne, entende? Saber lidar com o nosso redor, né? Se eu sei que um barco vindo ali a milhão, como passou agora, vai fazer onda, eu já, me preparo aqui, entende? Então, assim, eu tô avisando vocês, se você ainda não sabe, não percebeu, cara, vai vir onda forte por aí, meu irmão. Não vai ser todo mundo que vai sobreviver, né? Eu sei que numa tempestade, como eu disse, esse barquinho não sobrevive, entende? Então, assim, financeiramente e em questão de comunidade, cara, eu sei que assim, tem gente em lancha, amigos meus, né? Então, tem gente em iate, é desigual, e eles não sabem nem pilotar, não estão conscientes de onde eles estão. Tá vindo uma tempestade ali, e eu tô passando um rádio falando, tá vindo uma tempestade, meu. Eu tô no iate, eu nunca vi tempestade, tá sol. Entende? E esse é o meu aviso de amigo, camarada, de quem quer bem, quem tá consciente, sabe? De, cara, mais ainda, sabe? Vê bem o que vale a pena pra você. Se ficar no trabalho que te faz crescer, né? Nos âmbitos físico, mental, espiritual, porra, maravilha, mete a cara, vai que vai. E por favor ajude a outros a conseguir isso também, se possível. Agora, se o seu trabalho é um trabalho de pagar as contas e não te traz felicidade, cara, tenta pular fora, ou tenta, ao mínimo, o que aconteceu aí? Que me assuste não, eu posso ficar sem motor aqui, que eu ainda tô longe de onde eu tenho que voltar. Entende? Então, é isso, se prepare, sabe, busque uma comunidade e volte cada vez mais, é você ter a sua autarquia, né? Lembra de anarquia sem governo? Autarquia é você ser independente, é você ser autossustentável. O que o bicho mais pega aqui? Aqui, cara, para você ter terra para plantar, você tem que ser milionário. Então, eu, pobre de marré, não posso ter terra, não posso plantar meu alimento. O que eu posso tentar fazer aqui é o que eu tentei fazer hoje e que não está dando muito certo, mas eu estou aprendendo, que é pescar, entende? Mas isso também tem suas limitações. Então, é isso. Se você consegue ter essa autossustentabilidade de comida, você já tem uma vantagem fantástica. Sabe? Agora quem vive em centros urbanos, boa sorte. Imagina uma semana sem energia elétrica, sem água. Já tem gente vivendo isso há muito tempo, né, em São Paulo, com essa crise hídrica proposital, né? Então, os tempos estão... A tempestade está vindo, sabe? É como se estou vendo umas nuvens negras, pesadas ali já vindo. Já tem gente tomando chuva lá e onda. Então, esse é um aviso via vídeo, não via rádio, de que prepare-se, sabe? Busque as basicalidades do que é ser humano, né? A água, comida, comunidade, né? Porque é muito difícil você estar sozinho, fazer as coisas sozinho são possíveis, mas é mais difícil. Então, se você consegue buscar uma comunidade legal que te ajude, é bom. Eu ainda não encontrei, eu tenho um pouquinho aqui na Marina, mas ainda é difícil você conversar com as pessoas que negam a tempestade que está vindo. Então é isso, meus navegantes. Força, preparem-se, não bobeia. Os tempos não são mais como antigamente, né? Às vezes eu ouço as pessoas, mas já teve guerra e a gente sobreviveu e não sei o que. Eu falei, sim, cara, mas nunca, até onde a gente saiba, teve inteligência artificial e teve esse nível de sofisticação para, né, geno e, né, lucídios, para você ficar esperto, sabe? Porque acontece de um dia para o outro. Hoje a gente sabe o que aconteceu no passado,
Mas quem estava vivendo a história, como os judeus, achavam que só estava entrando num trem, né, e que temporariamente seriam removidos. E aí aconteceu, fora outros que ainda acontecem e tudo mais, sabe? A diferença é que hoje a gente pode assistir aqui no YouTube. Povo mandando bomba no outro, criancinha morrendo e tudo mais. Que maravilha. Olha que legal. Planetinha que estamos vivendo. Então, assim, pra mim é isso. Já passou da hora de a gente amadurecer. Parar de acreditar em historinha de Salvador que vai vir nos salvar. Sabe? Porque é isso. Eu não vou salvar ninguém. Né? Se eu tô aqui, tem uma pessoa, eu falo, cara, você tá se afogando. Você quer ajuda? Não, tá tranquilo. Eles vão mandar um helicóptero, um resgate e tudo mais, ou então, não, isso é normal, eu nasci assim, já me afogando, isso é normal. Você fala, tá, cara, eu poderia, tipo, botar uma, duas pessoas aqui no meu barquinho, entende? Eu também sou limitado, né? Mas é aquilo, eu também não quero ter a síndrome de Salvador, não quero ser crucificado. Eu sou responsável por mim mesmo, e eu sendo consciente de mim e responsável por mim, cara, isso já é uma ajuda fantástica, sabe? Para a sociedade e tudo mais. É menos um cuzão no mundo, basicamente é isso. Então, só de você não ser um babaca, não ser um cuzão, não ser um dependente dos outros, né? A gente interdepende. Igual, eu não sabia montar a vara aqui, eu pedi ajuda pro meu irmão, pro meu vizinho, e pronto, né? Então, assim... mas eu não tô dependente dele. Eu não consigo pescar, meu bracinho tá doendo. Você pode ir lá pescar por mim? Não, cara, me ensina a pescar que eu vou lá pescar. Se eu ainda pegasse uns peixes, eu dividir com o meu vizinho. Então é isso, sabe? Seja independente, seja consciente, não seja mais um cuzão. E Capitão Raposão vai voltar pro seu barco, cara. Adeus, navegante. Adeus não. Espero que não seja um adeus.